fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Eu sou escritora deste livro, A Plenitude do Caminho Estreito, e neste canal você terá estudos da Palavra de Deus, mensagens, tudo para elevar a sua vida espiritual, mensagens inspiradas através das Escrituras Sagradas de Deus, tudo para o seu crescimento espiritual, crescimento da Palavra de Deus. Então eu gostaria de convidar você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscrevesse, ativasse o sininho, deixasse um likezinho para abençoar o nosso trabalho. E se você quiser compartilhar, compartilhe com 2 amigos, pois você estará nos ajudando por aqui. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre as 4 maneiras, as 4 formas de como nós podemos agradar e glorificar a Deus através e com o nosso corpo. Então assiste esse vídeo até o final, pois este vídeo está muito profundo, uma mensagem muito poderosa e irá acrescentar grandemente na tua vida. E esta é uma palavra que foi descrita, para a igreja, que Paulo descreveu para a igreja de Corintos, mas que também serve para a igreja e os cristãos atuais deste momento. Então fica comigo até o final deste vídeo para que você possa ver as 4 maneiras que nós podemos glorificar a Deus com e através do nosso corpo. Quando analisamos esta palavra descrita na carta aos 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 20, esta parte foi descrita quando o apóstolo Paulo, ele se referia à igreja de Corinto. Então ele se referia que eles deveriam guardar os seus corpos e glorificar a Deus através dos seus corpos. Nós entendemos e cremos que nós glorificamos a Deus através do nosso corpo e também através do nosso espírito. Nós entendemos através da palavra de Deus que o amor divino, ele não acha correto tais coisas, tais atitudes e comportamentos de alguns cristãos. Então, através do nosso corpo, nós devemos glorificar a Deus. Quer comamos, quer bebamos, Deus nos criou e nos formou para que pudéssemos sermos criaturas, que venhamos ser criados para a sua glória, para o seu louvor. Então, por isso, devemos glorificar o nosso Deus através do nosso corpo. As Escrituras Sagradas irão nos dizer que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Ele é morada, é casa de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo se referiu que aqueles cristãos de Corinto, eles deveriam guardar os seus corpos, ele quis dizer que o amor divino, ele não aceita a prostituição dos corpos. O amor divino, ele precisa de fundamentos, de leis, de regras. A palavra mesmo nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós podemos entender que devemos guardar o nosso corpo, guardar a nossa mente, guardar o nosso espírito, pois glorificamos a Deus em tudo. Tudo que fizemos e todas as nossas formas de agir, os nossos comportamentos, as nossas decisões da nossa vida, elas afetam se estamos glorificando o nosso Deus ou se não estamos de acordo com a palavra de Deus. Com isso, não estamos glorificando o nome de Deus e não estamos vivendo para a sua glória. Então, precisamos viver para a glória de Deus. Deus nos comprou por um preço muito caro, muito alto, por um bom preço. Ele se apropriou de nós. Por isso, o nosso corpo pertence ao nosso Deus. Por isso, devemos cuidar do nosso corpo, pois o nosso corpo glorifica ao Senhor. O nosso corpo é templo, morada de Deus. Nós entendemos que na criação do homem, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou cada um com a sua função específica. Criou Adão como cabeça, um líder, e criou Eva como auxiliadora e adjutora.
Nós podemos entender que quando Deus criou o nosso corpo, o corpo do homem e o corpo da mulher, Ele designou uma função para cada membro. Então, por isso a palavra diz: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Porque cada membro do nosso corpo foi designado para uma função específica. E quando o homem, ele usa o seu corpo, os seus membros de uma forma que não foi para ser usada, não foi designado para aquela função, então pela palavra de Deus e através da palavra de Deus é considerado fora da presença de Deus, não estamos agradando a Deus, é considerado então pecado. Paulo se referia à igreja de Corinto porque a igreja de Corinto, aquelas pessoas, muitos deles viviam e usavam seus corpos de maneiras impuras, com impureza, usavam os seus corpos de uma maneira que havia pecado, havia maldade. Então, por isso ele disse que precisavam converter-se, precisavam santificar os vossos corpos. E nós podemos entender que existem 4 maneiras que nós podemos glorificar a Deus com o nosso corpo. A primeira maneira, a primeira forma que nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo é cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa mente, trazendo memórias e pensamentos de esperança, cuidando o sossego da nossa alma, cuidar para descansarmos, para termos um sono, para nos trazer tranquilidade, descansar o nosso corpo. A palavra mesmo diz que haverá um dia em que nós devemos descansar. Deus criou o mundo, mas Ele também descansou. E Ele nos deixou o exemplo que nós precisamos descansar a nossa mente, das ansiedades, da correria da vida. Devemos cuidar da nossa saúde e do nosso corpo, pois o nosso corpo é para a glória de Deus. A segunda maneira em que nós glorificamos a Deus através do nosso corpo é nos vestindo com modéstia e decência. Quando somos uma nova criatura, nos despojamos da nossa velha natureza e dos nossos velhos hábitos, nós temos uma mente, através do Espírito Santo, uma mente renovada, uma mente de Cristo, uma mente transformada. Então, antes, quando usávamos as nossas vestes para trazermos sensualidades, imoralidades, mostrando partes dos nossos corpos, para trazer atenção para nós, quando aceitamos Cristo, quando somos regenerados e transformados, não usamos mais o nosso corpo desta maneira. Passamos a nos vestir com modéstia, com decência, com discrição. Vestimentas que venham para a glória de Deus, para honrar a Deus. Que nós venhamos nos portar e trazer uma mensagem através da nossa vida, do nosso corpo, que é o templo de Deus. Uma mensagem de pureza, uma mensagem de santidade, de santificação. Que nós possamos usar a nossa vida e as nossas vestes para glorificar o nome do nosso Deus. Então, a terceira maneira que nós devemos usar para agradar ao Espírito Santo e glorificar ao nosso Deus através do nosso corpo é usar o nosso corpo como instrumento de santificação. Se antes o nosso corpo, quando estávamos no mundo, quando éramos uma velha natureza, quando estávamos no pecado, se usávamos os nossos corpos para o pecado, para a impureza, para a prostituição, para o adultério, para as coisas que não agradam a Deus, se nós estávamos usando o nosso corpo de modo indevido, se nós estávamos usando os nossos membros que foram criados para uma função específica e nós venhamos mudar a função de nossos membros,
Este momento é um momento de pecado, então precisamos, quando somos uma nova criatura, precisamos nos vestir de santificação e santidade. Então devemos usar os nossos corpos como instrumento de santidade, com prudência, com sabedoria, tudo com decência, com modéstia, não praticando mais os atos antigos, mudando a sua mente, mudando a sua maneira de pensar, a sua forma de proceder diante de Deus e diante dos outros, para que possamos dar bom testemunho ao nosso irmão e à nossa irmã e possamos, através disso, através do nosso bom exemplo, das nossas boas maneiras de viver, glorificarmos ao nosso Deus. E a quarta maneira que nós precisamos usar para glorificar a Deus com o nosso corpo é mantermos o equilíbrio. Nós sabemos que quando nos tornamos uma nova criatura, ainda virão algumas coisas da nossa velha natureza na nossa mente, querendo nos fazer voltar aos velhos hábitos, às velhas atitudes. Isto se chama uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, pois um milita contra o outro. E nós podemos ver esta passagem no livro de Gálatas. Então não devemos nem idolatrar o nosso corpo e nem menosprezar o nosso corpo. Haverão momentos na nossa vida ao qual iremos querer idolatrar o nosso corpo. Por exemplo, idolatramos o nosso corpo com cirurgias inadequadas, tudo em forma de busca de perfeição de beleza. Quando mutilamos o nosso corpo para nos tornarmos mais belos aos nossos olhos, quando marcamos a nossa pele e nosso corpo, tudo isso é mutilar ao nosso corpo, o corpo ao qual não pertence a nós, pertence a Cristo. Pois Ele nos deu este corpo, Ele nos criou, Ele nos emprestou este corpo. E um dia nós teremos que dar conta daquilo que o Senhor nos deu. Então não podemos nem idolatrar o nosso corpo e nem desprezar o nosso corpo. Como desprezamos o nosso corpo? Quando não mantemos uma higiene saudável, quando não cuidamos da nossa saúde, quando não cuidamos da nossa aparência, quando não nos amamos a nós mesmos, que a palavra nos manda que nós devemos nos amar para então amar ao nosso irmão. Todas essas coisas não é para glorificar a Deus. Todas essas coisas, a idolatria ao corpo, o desprezo ao corpo, não se amar, não se gostar, não se valorizar, isso não é para a glória de Deus. E Deus não se agrada dessas coisas. Então essas quatro maneiras é que nós podemos glorificar a Deus através do nosso corpo, não praticando essas coisas. Aí existem algumas pessoas que dizem, não, mas eu procuro a minha aparência, melhorar a minha aparência para que eu possa ser aceita na sociedade. Mas nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos mostra e nos fala que nós não somos deste mundo. Se nós fôssemos deste mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não pertencemos a este mundo, somos peregrinos, somos passageiros, estamos aqui com um propósito. O propósito que Deus me criou, criou a sua vida, foi para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Então, tudo que fazemos, desde o nosso levantar até o nosso deitar, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, precisam agradar a Deus, glorificar a Deus. Por isso a palavra nos diz, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então você descobriu neste momento, nesta palavra, que você precisa glorificar a Deus no vosso corpo. O mundo vai dizer para você que você é dono do seu corpo. Mas nós não seguimos o sistema deste mundo, nem as ideologias deste mundo. Nós cristãos vivemos segundo os princípios das leis e os fundamentos da palavra de Deus.
Então, se as minhas atitudes e os meus comportamentos não estão de acordo com o que diz na palavra de Deus, isso me torna, então, um pecado. A minha atitude se torna pecado, a minha procedência se torna pecado, o meu comportamento se torna pecado quando não glorifico a Deus. Quando não sigo os seus preceitos, quando não sigo as suas leis, quando não sigo os seus fundamentos. Devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Então, se nós hoje conhecemos a Cristo, conhecemos a sua palavra, somos nova criatura, nós temos a mente de Cristo, tais atitudes, tais comportamentos não são para nós. Nós podemos até entender a opção das outras pessoas, entender e aceitar. Agora, concordar e fazer parte dessas decisões não cabe a nós, pois não é o que a palavra de Deus nos ensina, não é o que a palavra de Deus nos mostra. Então, se o meu amigo, se o meu companheiro, se o meu irmão está tendo atitudes e comportamentos que não estão na palavra de Deus, não cabe a mim julgá-lo. Não cabe a mim julgar a sua decisão. Mas o que eu não posso fazer é compactuar e nem concordar. Pois quando estamos concordando com o pecado do nosso irmão, do nosso amigo, estamos empurrando ele para a porta do inferno. E o dia que chegará no dia de encontrar com Deus, na eternidade, a sua alma estará nas nossas mãos. Pois nós tivemos a oportunidade de avisá-lo, mas não o avisamos. Então precisamos atentar para ouvir a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus, para exercer a palavra de Deus e para glorificar a Deus. Será que as nossas atitudes, será que os nossos comportamentos, será que a nossa forma de viver, de pensar, é para a glória de Deus? Está dentro do fundamento da palavra de Deus? O que eu estou fazendo com a minha natureza? Com o que eu estou fazendo com o corpo que Deus me deu? Com os membros que Ele designou para aquelas funções, eu estou mudando aquelas funções? Pense e analise a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é verdadeira. E se você tem alguma dúvida sobre alguns assuntos, você pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo para você. Então, queridos, nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. E esta palavra que Paulo descreveu para aquelas pessoas de Coríntios também é para os cristãos e os corpos dos cristãos de hoje, da nossa igreja atual. Então, tudo que muda a lei, a natureza do homem e a natureza da mulher não está de acordo com o que diz na palavra de Deus. Então são desnecessárias perguntas que são óbvias. Deus deixa claro, Deus criou o homem e a mulher. Cada um com a sua função, cada um foi designado para a sua missão, mas todos foram criados para a glória de Deus, para louvar e engrandecer o nome de Deus. E esta é a mensagem de hoje para você. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa usar o seu corpo para glorificar a Deus. Que Deus te abençoe.